Estamos aqui já começamos o nosso sétimo jantar da primavera, com essas frutas tão gostosas, que foi uma sugestão do nosso pastor Washington. Ele achou que deveria ter essa mesa de frutas no início do nosso jantar. E nós somos muito felizes com todas as caravanas que já chegaram, algumas que ainda estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E nós estamos aqui para louvar o nosso Deus pela longevidade que nos dá, a nossa longevidade, a nossa terceira e quarta idade. Só tem razão que nós vivemos dentro dos propósitos de Deus. E hoje nós estamos aqui para louvar, para ter comunhão uns com os outros e também nos edificarmos na palavra de Deus. Nós teremos uma programação muito bonita, preparada com muito carinho para todos vocês. Nós começamos o nosso primeiro jantar com somente 75 pessoas na casa do irmão Henrique Pinho e Jacinto, que abriram o seu lar para o nosso primeiro jantar da primavera há 8 anos atrás. Então Deus está conosco, está trazendo sempre novos irmãos e amigos para estarem nesse momento tão gostoso, tão feliz, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora chamar o nosso pastor Washington e vai fazer uma oração. Nós não podemos viver sem estar falando com o nosso Deus. A terceira e quarta idade deve ser dedicada à oração, deve sustentar a igreja em oração, sustentar a família em oração. Então não podemos ter um trabalho nosso, um jantar, um café colonial, uma ceia de Natal, um chá, sem primeiramente agradecermos àquele que nos permite aqui estarmos. Eu vou chamar o pastor Washington para fazer esta oração e também saudar todas as caravanas. Olha só, primeiramente eu quero agradecer todas as pessoas, todas as caravanas. Eu queria que, até para que os nossos convidados aqui tivessem uma percepção do que nós estamos fazendo, eu vou pedir que todas as pessoas que não são da igreja carioca ficassem de pé, tá certo? Todos, de todos os lugares, de todas as igrejas, de todos os asilos, de todas as organizações, das outras igrejas. Você que não é da igreja carioca, permaneça de pé um minutinho e vai passar uma equipe aí agora para lhe entregar um presente. E receba o seu presente. À medida que você for recebendo, você vai se sentando e depois eu vou dar a orientação do que nós vamos fazer com esse presente, tá certo? Então permaneça de pé enquanto a equipe vai passar aí perto de você e lhe entregar um presente. Queria que onde você estivesse agora você fechasse os seus olhos, fizesse silêncio, fechasse os seus olhos e vamos invocar a presença do nosso Deus. Vamos fazer isso com toda prontidão. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos nesta noite que a tua presença aqui seja uma presença transformadora. Que tudo que vai acontecer aqui sirva para engrandecer o teu nome. Abençoa cada pessoa, cada família, cada pessoa que veio nesta noite participar deste momento tão especial promovido pelo Ministério da Terceira Idade da tua igreja. Cuida de nós, que seja nesta noite uma noite de salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar agora o coro Alegria Carioca. Sob a regência do maestro Marcos Brito, que é o coro do nosso ministério.
Permanecendo nesse momento de louvor a Deus, grande é a nossa alegria e o nosso privilégio em receber agora a cantora gospel Raquel Malafaia. É para mim motivo de muita alegria. Para mim ela é mais linda cantora gospel do Brasil. Porque ela é meu sobrinho, eu tenho que... Mas Raquel ela é uma serva de Deus que tem dedicado a sua vida a louvar o Senhor, e é uma mãe, já tem 2 filhinhos, a mãe da Radassa e do filho Malafaia Neto. Muitos acham que ela é filha da irmã Elisete Malafaia, mas ela é nora da irmã Elisete Malafaia, casada com o pastor Silas Malafaia Filho, que é o pastor da sua igreja? Deus de Jacarepaguá. Da Assembleia de Deus em Jacarepaguá. Então, grande é a minha alegria. Eu já vi Raquel nascer e hoje vê-la aqui é uma emoção muito grande. E nós agora vamos ouvir e louvar a Deus com ela. Parabéns, Raquel, pela sua carreira, pelo seu novo CD lançado agora, que estará ali na porta para os irmãos desejarem adquirir. Qual o nome do CD? De Fé em Fé. É o CD de Fé em Fé, mais um CD da nossa irmã Raquel Malafaia, que percorre todo o Brasil na caravana da vitória da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia. Eles vão em vários estádios, lugares, fazendo grandes concentrações, fazendo uma verdadeira revolução espiritual no nosso Brasil. E a Raquel também, ela foi privilegiada, Deus a trouxe, porque nós não escolhemos, Deus que nos escolhe, e Deus a escolheu para essa maravilhosa função. Uma salva de palmas para essa Raquel. Boa noite! Estou muito feliz de estar aqui depois desse elogio, né, gente? Vamos combinar, né? A cantora gospel mais linda, sou sobrinha, né? Dá bem! Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Sempre fico muito grata, primeiramente, ao Senhor. Todos os lugares onde eu tenho passado, eu sempre gosto de agradecer a Deus por me conceder a oportunidade de adorar o seu nome e conhecer outras pessoas. E se você é salvo em Cristo, também conhecer uma outra parte da minha família. Amém? Vamos adorar ao Senhor nesse jantar maravilhoso da primavera. E se você puder, fala para o seu irmão, você tudo pode em Deus. Declare para o seu irmão, você tudo pode em Deus. Vamos adorar ao Senhor com este louvor. Aleluia. Pode sentar, querida. Com Deus podemos todas as coisas. Você pode me ajudar com as suas palmas?
meu novo CD, de fé em fé, e eu tenho sido uma oração diária, que fala: me ensina a confiar em Ti, me ensina a depender de Ti, me ensina a ver sair virtude mesmo antes de Te tocar. A nossa fé, ela precisa ser manifestada através das nossas atitudes. Ela não pode ser somente alguma coisa, né, que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas ela precisa ser manifestada através da nossa obediência a Deus, mesmo quando tudo vai errado, mesmo quando parece que não vai dar certo. Precisamos confiar nesse Deus que sabe todas as coisas. Amém. Mesmo talvez que você não conheça essa canção, preste atenção nessa letra, feche os seus olhos, tudo como você quiser, mas que você possa sentir o toque de Deus sobre a tua vida nessa noite. Confiar na força de teus braços.
aqui para que faça a apresentação da nossa oradora muito especial dessa noite. Nós temos o privilégio de ter essa nossa irmã. Muitos gostariam de ter em qualquer estado do Brasil, qualquer grupo da terceira idade, igrejas, convenções, gostariam de tê-la. Mas Deus nos deu ela aqui nessa noite, Deus que a trouxe para nós. Nós louvamos ao nosso Deus por essa grande maravilha que Ele nos oferece e temos o privilégio de ouvirmos essa maravilhosa preletora, que será devidamente apresentada pela Psicóloga Maricete, e com ela também participa do seu programa de televisão Mulher Vitoriosa. Boa noite a todos. É um prazer estar nesse momento e eu queria te convidar agora a interromper o que você estiver fazendo, o que você quiser, as trocas e as ideias que você está tendo, porque nesse jantar nós estamos sendo nutridos, principalmente pela glória de Deus. Amém? Nós sentimos que esse calor é mais do que o verão do Rio de Janeiro. É o calor do Espírito Santo que está aqui. Aqui é um clube, aqui é um salão usado para tantas outras coisas. Mas Deus está aqui nesse momento. E nós vamos honrar o nome dele. Vamos ouvir o recado que Deus tem para cada um de nós. Vamos então assim prestar atenção, respeitar o silêncio, para que Deus possa falar no seu coração. Por todas as vezes que eu estive lá na igreja da Elisete, ela sempre me apresentou de uma forma que para mim enche o meu coração, tanto na igreja quanto no programa. E hoje de manhã eu pensei assim, hoje vai ser a minha oportunidade de falar o que eu ouvi dela. Né? Eu sempre ouvi assim, está conosco hoje Elisete, minha amiga. Então sempre ouvi. E essa amizade, né? Deus nos proporcionou nos encontrar, pelo valor que nós damos à família. Então, Elisete, é um prazer ter você conosco. É um prazer hoje eu poder te apresentar a minha igreja, ao meu povo, as pessoas aqui do meio. Que Deus possa estar falando através de você. Esse é o seu povo. Amém. Que alegria, que satisfação. Boa noite. Na graça, na paz e no amor de Jesus Cristo. Porque estamos aqui nessa noite por causa desse maravilhoso amor, né? A maravilhosa graça de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, com esse povo bonito, abençoado, escolhido, valorizado, chamado por Deus para fazer diferença nessa terra. Você crê nisso? Que você não veio aqui de paraquedas, que você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus, antes da fundação do mundo, já havia escolhido você para fazer diferença nesta terra do jeitinho que você é. Se você não estivesse aqui, você estaria fazendo falta nesse mundo. Então você é muito importante. Eu quero agradecer aqui o convite do irmão Samuel a estar aqui nessa noite com vocês. Quero agradecer ao pastor Washington, a Marisete, amiga realmente, que eu conheci, passei a amar, né? E nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos o mesmo pai. Então quando eu entrei aqui, eu gosto de conversar, de beijar, de abraçar. Já estou conversando com algumas pessoas e parece que eu já conheci muito bem. Porque você sabia, nós não somos seres dessa terra. Nós somos seres do céu. E nós estamos aqui apenas de passagem. E um dia nós vamos todos estar no céu. Então nós já parece que a gente já se conhece. E foi tão legal quando eu cheguei aqui, eu encontrei o senhor que, quando a gente tinha um trabalho lá no Teatro de Jutivé, em 1986, ele já estava lá. Aí depois eu encontrei uma outra que eu só vi uma vez, mas eu falei, eu te conheço. E eu a conheci no
Ripeto, ripetete. Voilà. Viens, donne le fils. Cheese. Empieza algo nuevo. Vocês entenderam o que vocês viram? Quando você quer falar, o que você entendeu? Ali, aquele idoso, estava sempre numa mesma praça, né, com outros idosos. De repente ele resolveu fazer algo novo, sair da rotina. Né? Então a gente aprende todo ser humano de relacionamento. E os seus relacionamentos não podem sair da rotina. Então ele quis fazer algo novo. Quando ele viu que não tinha mais lugar para ele pegou com a cadeirinha vermelha, não foi? Começou a sentar, mas depois ele viu que ele podia sair, se movimentar com aquele banquinho. Ó, precisava sentar, ele botava o banquinho e sentava. O que a gente aprende com esse vídeo? Que todo relacionamento humano está baseado num tripé. Para sermos saudáveis como seres humanos nessa terra, nós temos que nos basear nesse tripé. Movimento, participação e comunicação. Por quê? Porque nós somos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus é um Deus que se movimenta, é um Deus que participa e é um Deus que comunica. Então eu estou feliz de estar aqui nessa noite e ver como vocês agiram nessas três áreas. Se movimentaram para sair das suas casas, né? Saíram hoje da rotina. Isso é muito importante. Isso é uma das áreas da qualidade de vida, para você ter uma boa qualidade de vida, sair da rotina, porque muitas vezes os idosos se acomodam na sua rotina e enferrujam, não é verdade? Adoecem, entram em depressão. Então vocês hoje marcaram na agenda. Isso aqui é maravilhoso, irmão Samuel. O senhor está fazendo aqui com a terceira e quarta idade, incentivando vocês a se movimentarem. Saíram das suas casas para estar aqui. Isso já traz algo novo para vocês. Estão aqui sentados, conversando, se comunicando, participando numa troca de relacionamento. Já falei com pessoas aqui de várias denominações, de várias igrejas. Isso é muito lindo, porque isso traz crescimento para a gente, não é verdade? Deus não nos fez para sermos seres isolados. Quem quer nos isolar, a gente sabe muito bem que é o nosso inimigo. Ele quer nos isolar, porque quando a gente está sozinho, isolado, nós somos presas mais fáceis para ele. Mas é muito importante quando você está aqui, nesse encontro aqui da primavera, da terceira, da quarta idade, quando você vai à sua igreja, quando você lá no seu bairro está com as suas amigas, com seus amigos, conversando. Isso é muito importante. Aquele idoso ali descobriu novos relacionamentos. Você viu como ele não se
quantos divórcios acontecendo, quanta gente destruindo o outro por falta de amor. Mas o amor de Deus não. Guarde uma coisa nessa noite. O amor de Deus é divino. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é eterno. E o amor de Deus nunca se acabou e nunca vai se acabar sobre a sua vida. Você crê nisso? Ah, se você crê, dá um aplauso para ele. Ele merece. Ele merece. Porque nós estamos aqui é por causa do grande amor de Deus por nós. Que coisa linda. Como eu amo esse Deus e como você tem que amar. Porque nós estamos aqui é por causa do amor de Deus. Eu quero dar algumas dicas aqui de qualidade de vida. Quem está aqui com 60 vai poder chegar aos 100, quem está com 70 mais também, quem está com 80, quem está com 10, quem está com 20, vai poder se cuidar da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida física. Não vai ser perfeito, porque por causa do pecado, a partir da queda, todos nós ficamos com defeito de fabricação, que é o pecado. Então, não existe perfeição no ser humano. Não fique buscando perfeição nas pessoas, não. Nós somos seres que todos os dias estamos tentando e fazendo força para sermos melhores. E como a Bíblia diz lá em Filipenses 6, eu coloquei em uma balança como se fosse uma pessoa, porque não existe perfeição, mas nós estamos a cada dia tentando nos equilibrar. E a Bíblia diz em Filipenses 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Então não se preocupe, se talvez hoje você não está onde você gostaria de estar, hoje eu estou com uma coroa, eu queria estar melhor, né? E hoje está vendo a cobrança aí da sociedade, na verdade, né? Querendo buscar uma perfeição. Tem tantas mulheres aí de 80 que quer ter corpinho de 20, na verdade, querendo dizer, não, viva cada etapa da sua vida da melhor maneira. Não é só mulher, não, os homens também estão vaidosos hoje, na verdade. Meu marido é vaidoso, fez implante, me bicho pra careca. E olha, ele tem um medo de cirurgia, mas para não ficar careca, ele passou por uma cirurgia de 8 horas, que eu fiquei admirada. Falei, olha, o que é vaidade, tá vendo? Para não ficar careca, ficou 8 horas lá fazendo implante. E tem gente que toma injeção, imagina. Mas é isso, se cuidar, que pode dar certo. Mas tudo dentro da nossa faixa etária. Eu não quero buscar uma perfeição que não existe. Eu não fui uma mãe perfeita, agora eu vou ser uma avó perfeita. Não vai ser não, vai falhar como vó também. Não é verdade? Agora eu não fui uma avó, você é uma bisavó. Vai falhar também como bisavó, porque nós somos seres humanos, somos imperfeitos. Mas nós temos o Deus Espírito Santo, que atua no nosso espírito. E aí todos os dias ele vai burilando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eu coloquei aqui algumas atitudes que nós devemos desenvolver para termos uma boa qualidade de vida, não é verdade? Para sermos saudáveis espiritualmente e emocionalmente. E eu coloquei ali, cultivando uma boa qualidade de vida. E o que é? Qualidade de vida é mais do que ter uma boa saúde física, mental e emocional. É estar bem com você mesmo, com a vida, com os seres humanos, enfim, estar em equilíbrio com tudo à sua volta. Às vezes você pode estar até enferma, com problema de saúde, mas você tem uma boa qualidade de vida, porque você está bem emocionalmente, espiritualmente, até para enfrentar essa doença. Então, ter qualidade de vida é você aprender a estar bem espiritualmente, emocionalmente, com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Isso aqui é qualidade de vida. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, graças a Deus, todos estão tendo uma boa qualidade de vida. Só de sair da sua casa me mostrou que você está buscando a cada dia ser melhor, não é verdade? Então vamos lá para outro. Eu vou ser bem rapidinho. E o que isso pressupõe? Muitas coisas. Hábitos
ser bênção nessa terra. Eu coloquei algumas atitudes que a gente tem que fazer. Ao se levantar de manhã, fale: Deus, meu Pai, te agradeço por esse novo dia. Eu tenho certeza que se eu saísse aqui no meio dessa multidão e começasse a perguntar qual é a sua experiência que você tem durante esses anos, 70, 80, 90 de vida, de você ao se levantar pela manhã e ter a sua intimidade com o seu Papai do céu, isso tem sido bênção para a sua vida? Eu tenho certeza que a maioria levantaria. Como tem sido bênção, meu irmão? Como eu sou edificada ao me levantar, antes de levantar reclamando, murmurando, pensando o que eu tenho que fazer, eu me levanto e começo a agradecer. Obrigada, Deus. Obrigada, Paizinho, pela respiração, por eu estar viva. E se eu estou viva, eu sei que tu tens projeto para minha vida. E a gente sabe que o ser humano saudável, ele tem duas atitudes, sabe, na vida dele. Ele sabe agradecer e sabe elogiar. Então, quem tem Deus, sabe agradecer a Deus diariamente, sabe ser grato e sabe elogiar também a Deus, porque Deus tem sentimento. A Bíblia diz, é interessante, em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus fica triste quando ele fica assim. Muitas vezes, quando nós duvidamos de que ele está cuidando da gente, de que ele está nos protegendo, muitas vezes quando nós duvidamos, será que ele vai prover as minhas necessidades? Será que realmente vai acontecer aquilo que eu tenho pedido? Quando você duvida na sua fé, Deus se entristece, porque ele quer que você confie que ele está no controle da sua vida. Quem está aqui nessa noite que crê que Deus está no controle da sua vida? Não deixe de duvidar, não. Deus está no controle da sua vida. Você só vai no momento que Deus estiver te levando. E enquanto você está aqui, produza. Seja bênção. Frutifique. Sabe? A Bíblia nos diz: os justos florescerão como a palmeira. E ainda na sua velhice darão frutos. Temos que frutificar em todas as áreas. Então, todos os dias de manhã, não se esqueça de agradecer. Tá? De ser grata a Deus e de fazer elogio para Ele também. Não se esqueça, eu coloquei 10 minutos ali, mas olha só, aqui isso é muito pouco, não é verdade? Tá? Mas para quem não tem, está na hora de começar. Está na hora de começar. Começa com botei pouquinho, porque às vezes eu falo, eu quero começar orando 1 hora, lendo a Bíblia. Não, se você nunca fez isso até hoje, está na hora de você começar com 5, com 10. E é muito importante você ter uma boa qualidade de vida. Fale na intimidade com Deus, pelo menos 10 minutos por dia. Pode passar. E aqui são 5 atitudes vitais para a nossa saúde. Né? Isso aqui eu acho que todos vocês sabem. Eu estou falando aqui, não é novidade para ninguém. Mas como Paulo dizia, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, eu vou repetir aqui para vocês. Se vocês forem ao médico, vocês sabem, o gerontólogo ou a qualquer clínico geral, ele vai falar sobre isso aí, que é muito importante. Nós temos que cuidar da nossa respiração. Eu fui ao médico e falei: você sabia que muitas pessoas adoecem porque não sabem respirar? E nessa vida estressante da gente, não é verdade? E quando a pessoa está muito ansiosa, você já viu que ela fica ofegante? Vai faltando ar. As pessoas hoje não usam mais o diafragma para respirar. Quem respira certo é o bebê. Quando nós somos bebês, a gente até aprendeu a respirar certo, mas depois, por causa do dia a dia da correria, muitas pessoas não sabem mais respirar. E adoecem porque não respiram direito, aí não levam o oxigênio para o cérebro. Seu corpo fica com falta de oxigênio. Então, tem momentos que você vai ter, quem sabe, uma situação difícil de estresse na sua vida. Pare, né? Sente numa cadeira, respira, segura um pouquinho, mas depois vai soltando. Às vezes no trânsito, no carro, não é verdade? Dá aquele estresse, aquele minuto, você para, coloca lá uma música suave e começa a respirar, né? Inspira, solta o ar, e isso vai beneficiar a sua saúde. Cuidado com a hoje, eu gostei da alimentação, começou com as frutas. Vocês estão de parabéns aí, irmão Samuel, ó. Nota 10. Eu tenho um senhor que é da minha igreja, hoje ele está em Brasília, ele tem 86 anos. E eu falei: e essa vitalidade? O senhor tem 86 anos, ele ia para a América, andava de bicicleta lá na América. Eu falei: eu como 6 bananas
não é verdade, meu Deus? É tanta coisa ruim que a gente vê na televisão que a pessoa fica até com medo de sair de casa. E Paulo entendia muito de mente. Por isso que ele fala lá em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso, o que é que você anda pensando? Está pensando na sua morte? Não, você tem que sonhar. Você tem sonhos ainda, porque você vai interferir na próxima geração. Você já está mentoreando a próxima geração. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vêm aí. E quem sabe, nem todos os seus sonhos você vai realizar, mas a sua geração vai dar continuidade. Então é muito importante que você seja uma pessoa de atitudes mentais positivas, para que você possa alimentar essa chama da esperança dentro de você. Né? Eu acho lindo que a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então alimente aí os seus sonhos, sabe? Porque talvez você não vai realizar todos, mas a sua geração vai poder realizar através do que você tiver aí na sua mente de bom e positivo. Escute boa música, participe de brincadeiras saudáveis. Nós já ouvimos uma boa música e eu soube que depois nós vamos ouvir também, né? Uma boa música aí, então comece a participar, a gostar disso. Vai ser importante para você ter uma boa qualidade de vida, para você ter uma vida saudável. Vamos lá, passa aí rapidinho. Olha aqui, sorria mais, admire o belo, né? Coma alimentos saudáveis, plante uma árvore, escreva. Quem aqui já fez isso? Já plantou uma árvore? Já escreveu um livro? Olha, bacana, tá vendo? Ah, você fala assim: ai, Elisete, eu não tenho nada para escrever. Tem sim. Escreva a sua história. Olha que coisa linda. Falar da nossa história nos torna mais saudáveis. E as pessoas aprendem com a nossa história. A minha avó morreu com 83 anos. O que eu pude tirar da minha avó, Meri Banca Leal, eu ouvia: vovó, conta a história para mim. Fala como é que foi a sua história. Né? E quando eu cresci e me identifiquei e até trabalhei o meu emocional, o meu espiritual, ouvindo as histórias da minha avó. Então, quando você conta a sua história, você se torna saudável e torna saudável também quem está ouvindo. Conte a sua história para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Escreva, deixe a sua história aí, porque você não veio aqui a esse mundo para passar em branco, não. Você veio a esse mundo para brilhar e para fazer diferença. Você crê nisso? Ah, em nome de Jesus, eu sei que você crê, não é verdade? Então, vai aí na sua história, deixa o seu livro
escola. E você está aqui para aprender. E o meu pai falava muito isso. Meu pai morreu com 82 anos, tem 3 anos que faleceu. E ele falava, minha filha, aqui é uma escola. E a gente só recebe o diploma quando morre. Né? A gente vai receber o nosso diploma lá no céu, de acordo com a nossa vivência aqui. Né? Então ele está falando, problemas são lições passageiras. O que fica é o aprendizado que ele deixa. Passa aí para a gente finalizar. Se possível, comemore as boas coisas da vida na companhia de quem você ama. Tá? Aproveite enquanto você está vivo, porque eu atendo pessoas que falam assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria beijado mais os meus filhos, as pessoas, abraçado mais, eu teria dito que amava. Tá? Então, aproveite para fazer isso agora, tá? Para que você possa ter boas coisas para lembrar. E aqui, a gente falou da alimentação, eu coloquei assim, todo o café da manhã, como rainha ou como rei, almoce como uma princesa ou um príncipe e jante como uma mendiga. Olha aí, vai ter jantar aqui, hein? Vamos maneirar, né? E eu sei que tem pessoas que até 70, 80 que nem jantam mais, não é verdade? O meu sogro tem 93 anos. E depois dos 70 anos ele não jantava mais, ele só faz lanche. Ele também é muito disciplinado. Eu sou da militar, ele é muito disciplinado. Está com a mente saudável. Só não tem mais força física. Né? Quase não vai mais à igreja, mas a gente esteve na semana passada visitando meu sogro e a gente conversando assim, o senhor esqueceu uma palavra e a gente pensou que o meu sogro não estava nem aí, de repente ele falou uma palavra. Eu falei, ele está ligado aqui. Né? 93 anos, a mente saudável. O corpo ele não está acompanhando muito, mas está lá e sempre se cuidou. Sempre manteve isso aí. Eu admirava lá no meu sogro. Então a gente às vezes tem que maneirar. Sorria, a vida é muito curta para se desperdiçar com preocupações, tristezas, amargura e ódio. Isso aqui é muito importante. Tá? Sempre que você puder, faça um check-up da sua alma. Se você tem que limpar a sua alma, tirar tristeza, amargura, ressentimento, faça isso para você estar em paz todos os dias. A Bíblia é linda quando ela fala que ninguém se prive da graça de Deus. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o seu ser, porque através dessa raiz você se contamina e contamina os que estão à sua volta. Então que você possa ser uma pessoa que todos os dias você possa realmente fazer a oração do Pai Nosso, né? Pedir perdão a Deus para que Ele perdoe seus pecados e você perdoar também as pessoas que fizeram algo que já tem feito. Fique em paz com o seu passado. Foque-se no presente e prepare-se para o futuro. Quem vive de passado é museu, não é verdade? Se você tem que lembrar de algo do passado, lembre de coisas boas, como Jeremias fala.
vida. Talvez eu tenha obedecido mais aos meus pais. Talvez eu tivesse estudado mais, me dedicado mais, perdi oportunidades na minha vida. Talvez eu pudesse ter perdoado mais, amado mais, mas eu quero dizer, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para fazer diferença. Deus é o Deus de coisas novas, como eu disse aqui. E nessa noite eu creio que eu não vim aqui à toa, nem você veio. Nós não viemos aqui só para participar de um jantar maravilhoso, conversarmos aqui com a pessoa. Nós viemos aqui porque eu tenho certeza que Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. E Ele tem um presente especial para dar para você aqui nessa noite. Ele está sempre pronto a nos abençoar. Ele diz, pede que eu vou te dar. Bate que eu vou abrir a porta. Mas às vezes a gente fica se culpando, fica arrumando tanta desculpa, que acho que para mim eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho mais nada a realizar. Tem sim. Se você está vivo, Deus tem projeto para você. Talvez você diga, mas Elisete, eu quase nem posso mais ir à igreja, eu fico mais em casa. Olha, você pode ser um grande intercessor, uma grande intercessora. Pela sua família, pela sua geração, pela nação, pela sua igreja. Você ali, a gente não tem noção do poder da intercessão. Quando eu disse para você escrever a sua história, coloque num livro, coloque num caderno, passe aí para os seus filhos, para os seus netos. Pode ter certeza que eu tenho convicção que você tem algo de bonito, de bom para deixar aí, um legado para mentorear outras pessoas, sim. Algo que Deus colocou em você. Queria que você colocasse a sua mão no seu coração e você vai falar você com Deus aí. Que presente você quer ter nessa noite? Eu não sei. Talvez você quer dizer, eu renova meu sonho, eu cheguei aqui sem objetivos, desanimada, querendo me prostrar, renova os meus sonhos. Talvez é um problema de saúde. Você está debilitada fisicamente. Eu creio em João Rafael, o Senhor que cura. Né? Ele cura o corpo, ele cura a alma. Talvez você chegou aqui com a sua fé um pouco diminuída. Eu não tenho aquela fé quando eu me converti, quando eu comecei a minha vida cristã. Mas a gente tem que pedir ao Senhor todos os dias para renovar nossa fé. E a Bíblia diz que a fé é tê-lo, ouvir e ouvir a palavra. Não deixe de ler a palavra, de ouvir a palavra, de orar na palavra. Porque a fé te alimenta. Paulo fala isso, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha a importância da fé. A fé faz a gente ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Nós somos seres espirituais, nós somos seres do céu. Nós não fomos feitos para ser eternos nessa terra, não. Nós temos uma alma e um espírito que são eternos. E o que alimenta a nossa alma e o nosso espírito é a fé. Então é muito importante que todos os dias você renove a sua fé. Você cresça na fé. Paulo entendeu esse segredo que ele fala lá em 2 Coríntios 5:7. Eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. E a Bíblia diz, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ah, está muito fraco. A nossa fé. A nossa fé. É a nossa fé. A nossa fé num Deus que é único. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está aí, atuando no teu espírito, para falar no teu coração, para te dar discernimento espiritual, para te dar sabedoria, para você administrar o seu tempo, para você aproveitar esse tempo que Ele tem te dado, para você ser bênção aqui nessa terra. Vamos falar agora com o Papai do Céu. Eu vou orar aqui com
Ah, eu creio. Você não saiu da sua casa à toa, não. Nós não estamos aqui nesse lugarzinho gostoso aqui, nós estamos aqui, já está sendo uma bênção, mas eu sei que você vai sair daqui melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Então faça a sua oração aí. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento que estamos aqui, Senhor, te agradecendo pelo dom da vida, porque tu nos escolheste para estarmos aqui fazendo a diferença. Quero pedir uma bênção especial sobre cada vida aqui nessa noite, sobre as famílias aqui representadas e sobre as gerações que virão dessas famílias. E queremos declarar que nós não abrimos mão da tua presença para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa herança. E pela fé nós declaramos que a nossa geração, enquanto Jesus não voltar a esta terra, vai fazer diferença para alcançar pessoas até a sua volta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, irmã do pastor Elisete Malafaia, por essa grande bênção que foi essa palavra, muito preciosa para nós, com tantas e maravilhosas lições. O idoso sábio, ele procura sempre estar ouvindo e acatando todas essas orientações que Deus lhe oferece através do seu cérebro. E hoje nós tivemos essa maravilhosa palestra e mensagem poderosa dos altos céus, trazida pela pastora Elisete Malafaia. Eu vou chamar a Raquel para cantar mais uma música, encerrando essa parte, a parte devocional, e em seguida já vamos oferecendo o nosso jantar muito gostoso, feito pelo Paulo Dias, Eleni e toda a equipe de 20 cozinheiras da Igreja Batista Carioca, a Igreja da Filadélfia, vários auxiliares que estiveram aqui cortando as frutas. A todos nós agradecemos. Agradeço a todas as caravanas, todos os líderes que atenderam o nosso convite. A festa ainda vai longe. Quando a pessoa vai no carnaval, fica no sambódromo toda noite e não fecha os olhos. Quando nós temos uma festa espiritual na casa do Senhor, que Deus nos oferece, nós devemos desfrutar de tudo até o fim, louvando a Deus com toda a sinceridade do nosso coração. Olhem lá para trás, vocês verão. Lá já está o grupo folclórico de Portugal, com as roupas típicas de Portugal, pronto para se apresentar também. Após o jantar, nós teremos um grande show desse grupo folclórico português, com as músicas folclóricas e danças típicas lá de Portugal. É um grupo que nos acompanha também já há muitos anos, nos nossos jantares. Também o seu grupo de teatro, Voz que Clama, apresenta sempre peças teatrais para nós, que nos edifica bastante. Portanto, jantem, mas espere que após o jantar tem um grande show do grupo folclórico de Portugal. Raquel, Deus te abençoe. Achei muito bonita a sua roupa, seu novo CD. Vocês podem adquirir o novo CD, alô? CD da Raquel, está na mesinha de atrás. Então vocês podem, que está hoje num preço promocional, vocês podem levar esse lindo novo CD da Raquel. Ela está a cada dia crescendo, amadurecendo, e a sua voz está ficando mais bonita, as músicas também muito bonitas. Então emociona os nossos corações quando somos abençoados por Deus em ouvi-las. Nós temos hoje o senhor Eli Miriam fazendo 49 anos de casado. Eu peço que fique de pé. Eli Miriam Brandão. Uma salva de palmas para ela. Vamos agora, uma salva de palmas para a cantora Raquel Malafaia.
Malafaia. Vocês podem ouvir a pastora Ivete Malafaia toda quarta-feira no programa dela, Mulher Vitoriosa. Toda quarta-feira ela fala, dirige um programa na televisão. E Raquel também está sempre cantando ali. Vamos adorar e agradecer por essa noite maravilhosa, que vamos juntar, mas acreditamos no Deus que opera o impossível em nossas vidas. É este Deus que é poderoso, que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos faz superar, nos faz caminhar, prosseguir. Não é tempo de parar, é tempo de avançar e prosseguir. Número 5.
dado pelo irmão Paulo e Eleni. Eu peço agora, vai ser feito o sorteio. Quem vai sortear? O sorteio do curso. Qual o nome do curso? Prepara. Curso Prepara. Será feito agora o sorteio desse curso, enquanto os jantares estão sendo servidos. Pode pegar. Quem for sorteado vai ganhar o curso gratuito de quê? São mais de 60 cursos. Você vai escolher. Não for sorteado, vai ganhar uma bolsa de 50%. Quem não foi sorteado vai ganhar uma bolsa de 50% do curso Prepara. A sorteada foi Eliane Oliveira. Quem é Eliane Oliveira? Eliane Oliveira. Então está aqui esta jovem que foi a sorteada. De onde você é? Da Igreja Batista de Engenho Novo. Então parabéns, você foi sorteada. Eu vou pedir minha esposa Roseli. Onde está? Vem entregar o presentinho da Raquel. Vou pedir a irmã Jocelina Perdão que entregue o presente à pastora Elisete Malafaia. A irmã Jocelina Perdão, que é a nossa ministra de comunhão, psicóloga Jocelina Perdão. Igreja, todo esse povo que está aqui, você possa continuar fazendo diferença, sendo a santificação na vida das pessoas. Deus te abençoe muito. Vamos aplaudir mais uma vez, gente? Obrigada. Eu vou também chamar a dona irmã Jacira. Entregue esse presentinho para Maiara. Muito obrigado, Maiara, pelo que você continue cooperando conosco. Vou pedir a Eli que entregue esse presente ao Bruno, que é quem faz as nossas artes, dos cartazes, dos boletins, dos convites. Ele faz graciosamente, voluntariamente, essas lindas artes dos nossos convites e cartazes. Eli, vem cá entregar esse presentinho ao irmão Bruno. Eu peço uma salva de palmas para esse rapaz que é irmão muito talentoso e coopera conosco com as artes dos convites e nas cartas. Muito obrigado, vou pedir a Neide Mar, entregue que a Márcia Baltar, que tem cooperado conosco em diversas ocasiões. Márcia Baltar, receba essa nossa gratidão. Para receber o seu presente, vou pedir a Dágia, irmão Dágia, que entregue o presente a Paulo Dias e Eleni. Esse é o nosso
extraordinário centro de cozinha, que desde o primeiro jantar da primavera que faz os nossos jantares. E qualquer tipo de comida, ele não coloca dificuldade. Já fez um grande cozido português, um sábado para nós, e qualquer comida que nós testamos a ele dá um jeito de fazer, mesmo sendo como hoje, para 500 pessoas. Que é o número que nós temos aqui presente nesta noite, 500 pessoas. E ele fez para todos o seu ponto do recado. E por isso nós dizemos muito obrigado a Paulo, a sua esposa Emeli e a toda a equipe de 20 cozinheiras que estiveram com ele. Bíblia da Mulher Vitoriosa. Ela já foi chamada a pequena notável, a irmã Rutilê. Ela trabalhou muito essa semana e conseguiu quase 30. Eu peço ao pastor que entrega a ela essa Bíblia. Que é um presente também da pastora Elisete Malafaia. Eu vou entregar para a igreja, primeira igreja de Bento Ribeiro. Primeira igreja de Bento Ribeiro. Eu gostaria de saber se a pastora Ruth, líder dos idosos da igreja metodista, se encontra presente. Irmã Márcia, esposa do pastor José Antônio. Eu peço que ele fique de pé. Ele veio com a sua caravana de idosos, uma salva de palmas para ele e para a irmã. Palavra de vitória devocional do pastor Silas Malafaia. Eu vou entregar a irmã Vitória Fidelis, que veio com sua caravana de muito longe. Vitória Fidelis. Nós temos caravanas aqui que vieram de lugares longínquos, Sepetiba, Nova Iguaçu, de lugares muito distantes. Vou pedir a Edinaldo que entregue esse presente a essa magnífica líder, Vitória Fidelis, que trouxe o seu grupo para estar conosco nesta noite. Seus maiores segredos, de Mário Weber. É também da editora Gospel. Editora Gospel, o nome? Editora Gospel? Editora Central Gospel. Editora comandada pelo pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que hoje também está colaborando, além de trazer a preletora maravilhosa, cantora inspirando bastante, ainda nos deu também muitos presentes maravilhosos. Este aqui eu vou entregar para o casal que está completando 49 anos de casado, Miriam e Eli. Miriam Brandão e Eli. Agora nós vamos entregar a cada componente da banda do conjunto folclórico português um presentinho. O bom neto, Dona Margarida, que é muito atenciosa para conosco e nos atendeu mandando mais uma vez do grupo. Meus irmãos, queridos amigos,
depois de tudo que vimos e ouvimos, nós temos que agradecer a Deus a vida do Samuel. Mas vamos aplaudir. Samuel é uma pessoa dedicada naquilo que faz. É uma pessoa intensa, meticulosa, gosta de brigar, mas é uma pessoa que trabalha muito e trabalha com seriedade. E faz a sua parte no reino de Deus e faz o reino de Deus crescer. Samuel, nós queremos louvar a Deus por sua vida, pela vida da Roseli. Roseli está trabalhando, como sempre, trabalhando muito. O casal trabalha em vários setores da nossa igreja, não somente na terceira idade. E a Roseli ainda nos ajuda na parte administrativa da igreja lá durante a semana. É uma pessoa de uma ética muito grande e nós honramos e louvamos a Deus por sua vida e queremos que o Senhor esteja honrando o seu ministério e a sua família também.
vida é muito nossa, meu vida dá. Pouco de voz, vou virar de broma, que contra a maré. Menino, olha a vida que se amarra ao pé. Vou virar de broma, que contra a maré. Menino, olha a vida que se amarra ao pé. Ouvir a felicidade, melhor da poesia. Quando estou à tua beira, oh mar, espero várias sardinhas. Espara minha sereia, tentar terra crer do mar. Mas se não sou minha guerra, tu não poder jamais escapar. Ouvir a dor que contra a maré. Menina, olha a vida que se amarra ao pé. Ouvir a dor que contra a maré. Menina, olha a vida que se amarra ao pé.
confiar.